Está no ar a sua EBD, agora mais perto de você, com o pastor Ricardo Rodrigues. Lição de número 13. A batalha espiritual e as armas do crente. Tópico 1. O preparo espiritual. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Ricardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical em seu lar. Quero agradecer a Deus por mais o encerramento de um trimestre, onde Ele nos permitiu estudarmos a sua palavra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje estamos no último capítulo de número 6, aonde abordaremos o tema a batalha espiritual e as armas do crente. Então vamos para a nossa aula. Texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, versículo de número 11. É interessante que este mesmo versículo, observado em outras versões, nós vamos encontrar a palavra vistam-se na Bíblia Viva, ou seja, vistam-se de toda a armadura de Deus. Também poderemos encontrar na Bíblia Linguagem de hoje a palavra vistam. Está no segundo pessoa, no plural, do verbo imperativo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, revistam-se, é uma necessidade, vocês precisam do revestimento de toda a armadura de Deus para vencer as ciladas do diabo. Então, nesse primeiro tópico, nós queríamos destacar pelo menos 3 áreas que um soldado de Cristo precisa se preparar para enfrentar o inimigo. É bom lembrar os irmãos que o apóstolo Paulo não está fazendo apologia à violência física, nem à guerra, onde se mata as pessoas. De forma alguma, o apóstolo está usando um termo, uma figura de linguagem, usando o exemplo de um soldado romano, para que nós pudéssemos, então, entender na prática espiritual o que isso representa para nós. Então, nós vejamos aqui 3 áreas da vida de um cristão, de um crente, que precisa de um preparo para enfrentar esse mundo espiritual, esse mundo que a Bíblia chama de mundo tenebroso, legiões do mal. O que fazermos? Primeira área que eu vejo, nós podemos ver na Bíblia, que precisamos nos preparar, é o preparo espiritual. Aqui representado pelos versículos de número 10, na sua lição, que está aí, a lição desse trimestre. Versículo de número 10, lição de número 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Interessante aqui que o preparo espiritual aqui está representado na pessoa do Senhor Jesus. Fortalecei-vos no Senhor Jesus. Ou seja, conheça mais e mais o Senhor Jesus.
tenha mais e mais intimidade com o Senhor Jesus. Como está escrito na palavra do Senhor em 1 João 3,8, está assim escrito: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Somente Jesus tem o poder para destruir as obras do diabo. E é por isso que ele vai dizer lá no Evangelho de João, que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos enfrentar o inimigo. Sem Jesus não podemos fazer a obra de Deus. Podemos até usar o nome de Jesus, mas o melhor é ter Jesus em nosso coração e saber que Ele peleja por nós. Paulo está falando de um fortalecimento que só podemos ter quando nós temos um relacionamento, uma vida íntima com Jesus e a sua palavra. Essa área espiritual, ela envolve também um outro tipo de preparo que nós precisamos ter para combater o mundo das trevas. O preparo mental. E nós podemos ver isto nos versículos de número 16, 17 e 18 da nossa lição. Efésios capítulo 6, leiamos o versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando. Nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Vemos aqui o apóstolo Paulo dando orientação à igreja para que os irmãos se preparassem mentalmente. Aqui representado, irmãos, pelo escudo da fé, pelo capacete da salvação e pela espada do Espírito Santo. Pastor, mas como é isso? Eu deixei aí na tela alguns exemplos que nós podemos praticar para termos uma preparação mental. Nós podemos ler a Bíblia, ter a prática cotidiana de ler a Bíblia. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que comprovou que os crentes que têm o hábito de ler a Bíblia pelo menos 3 vezes na semana são capazes de enfrentar muito mais bem preparado os problemas do dia a dia. Outro exemplo é ouvir a palavra de Deus. Ouvir boas pregações, boas mensagens que possam nos edificar e elevar o nosso nível espiritual. Também ler bons livros. Aqui eu gostaria de ressaltar, por exemplo, na cultura francesa, os franceses têm o hábito de ler pelo menos 7 livros por ano, embora não sejam livros com relação ao estudo da palavra de Deus, mas eles têm o hábito de ler muito. A média brasileira é de 1,5 livro por ano. E, infelizmente, principalmente no nosso meio gospel, no Brasil, nós não gostamos muito de ler. Lemos muito pouco. E aí vai um conselho, você que quer ter uma preparação mental para vencer o dia mal, você precisa ler bons livros que tragam mensagens que edificam a sua fé e que te prepara para a luta do dia a dia. Também eu coloquei aí como exemplo, ouvir boas músicas. Seja seletivo, não é qualquer música.
São músicas que adoram ao Senhor. São músicas que nos levam à presença do Senhor Jesus. São músicas que possam elevar o nosso nível espiritual. Isso é muito importante. A Bíblia diz: está alguém entre vós triste? Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Em último lugar, ter bons amigos conselheiros, amigos crentes, amigos homens de Deus, mulheres de Deus, que possa te ajudar nas horas difíceis a você encontrar o seu caminho e perseverar firmes, como diz a palavra do Senhor, perseverança nas tribulações e nas dificuldades. A terceira área que precisamos nos preparar para a guerra espiritual ao qual nós estamos engajados como cristãos é o preparo emocional. Vemos isso no versículo 14 e versículo de número 15 da nossa lição. Leiamos: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aqui representado pelo cinto da verdade e pela couraça da justiça e o calçado do evangelho da paz. O preparo emocional hoje é algo muito difundido, tanto nas empresas como também no mundo dos esportes. Se fala muito sobre a inteligência emocional do atleta, a inteligência emocional do funcionário. E na igreja, entre nós, o povo de Deus, em nossa casa, no nosso lar, não é diferente. Precisamos ter um equilíbrio para enfrentar esse inimigo invisível que é o diabo. Mas nós temos um auxiliar, nós temos um ajudador. Coloquei aí como exemplo buscar o equilíbrio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, o equilíbrio emocional. O Espírito Santo nos ajuda a buscar este equilíbrio. Em horas da ira, não é hora de tomar decisão. Quando você está nervoso ou quando você está aflito, com medo, não é hora de tomar decisões. É por isso que nós precisamos buscar sempre em oração a vontade de Deus e nos prepararmos tanto no campo espiritual, como no campo mental e também no campo emocional. Quantas pessoas que estão presas emocionalmente a alguém ou a alguma coisa ou ao passado, coisas que aprende em situações difíceis, que às vezes o inimigo se aproveita disso para nos tirar do caminho de Deus. Mas graças a Deus, que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E o Senhor nos deu o teu Espírito Santo para que nós possamos vencer o dia mau. Tópico número 2. O campo da batalha. O campo da batalha. Versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui representado pelo mundo tenebroso, ou em outras versões, lugares celestiais, entendemos que a batalha do soldado de Cristo não é contra a carne e o sangue, mas contra estas hostes do mal que atuam na região celestial.
Eu trouxe para os irmãos a sugestão de ler este livro intitulado Quarta Dimensão, do pastor David Yong-Chun, pastor presidente de uma das maiores Assembleias de Deus ali da Coreia do Sul. Há muitos anos atrás eu li este livro, onde ele abordava uma questão que ele estava vivendo na sua comunidade, na sua igreja, pois eles pregavam a palavra do Senhor, que Jesus curava, Jesus libertava, que Jesus fazia milagres, mas ao mesmo tempo os budistas também ensinavam sobre cura, eles também operavam milagres. E aí ele começou a orar a Deus e questionar a Deus que resposta dar para os seus fiéis, se o diabo também estava curando as pessoas lá naqueles lugares. E nesse livro ele traz uma resposta à sua experiência pessoal com Deus, quando lhe foi revelado no mundo espiritual que existe uma dimensão aonde os demônios atuam e eles têm também poderes para enganar e poder fazer sinais. Na nossa lição nós vamos observar que o nome do diabo aqui aparece como diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Em 2000, no ano mais ou menos de 2000, eu estava em um trabalho na cidade de Campinas, São Paulo, quando fui falar numa rádio, falar sobre missões, e lá eu encontrei um senhor que se apresentou como um ex-feiticeiro. Ele foi considerado um dos maiores bruxos do Brasil. E na época ele falava de algumas estratégias que eles usavam antes da sua conversão para destruir obreiros, pastores e até mesmo igrejas. Eles tinham dias que eles faziam até mesmo jejum e consagração a demônios para que o trabalho da igreja não avançasse. Para mim foi uma experiência nova, porque até então eu não tinha noção do campo da batalha. Eu não tinha noção da abrangência e da capacidade que o inimigo tem para enganar e para destruir as pessoas. Me chamou a atenção o testemunho daquele homem, de que forma maravilhosa que o Evangelho entrou na sua vida e o transformou, o lavando com o sangue de Jesus, e hoje ele prega a palavra do Senhor ao mundo afora. O texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir assim ao diabo. O tópico 2 do segundo tópico, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, não se trata de uma luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. E nós, como filhos de Deus, como soldados de Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar as forças do mal. As agências das potestades do ar. Aqui o escritor ele coloca 3 aspectos. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos, eles são malignos
e eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Efésios capítulo 1 e versículo 21. Então, precisamos conhecer o campo da batalha espiritual para que possamos guerrear contra o inimigo e receber a vitória pelo sangue de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Eu queria deixar também um testemunho que eu presenciei ali quando eu estava no campo missionário no país Paraguai. Eu me lembro que quando nós chegamos no Paraguai no ano de 99, nós e alguns alunos missionários em preparação da Missão Horizontes, nós estávamos em Assunção, a capital do Paraguai, e nós iríamos pegar um ônibus que nos levaria até a base missionária que ficava em Coronel Bolgado. E eu me lembro que nós adentramos aquele ônibus, né? Eu e mais alguns jovens, e nos assentamos. E estávamos ali esperando a partida do ônibus, quando entrou uma senhora bem vestida. Ela entrou, se assentou numa poltrona à minha frente, onde estava um missionário, por nome Ricardo, meu xará. E o Ricardo, durante toda aquela viagem até o Coronel Bolgado, ele foi falando de Jesus para aquela mulher. Quando chegamos no nosso local, no nosso destino, nós descemos do ônibus, pegamos as nossas malas e fomos para a base missionária. Para nossa surpresa, no dia seguinte, nos apareceu aquela senhora, aquela que viajou ao lado do missionário. Ela apareceu lá na base missionária procurando o Ricardo. E nós então o chamamos e ele veio, e ele então, conversando com aquela mulher, ele chamou todos nós, fizemos um círculo em volta daquela mulher, e ela então começou a testemunhar o que estava acontecendo. Primeiro, ela revelou a sua identidade. Ela disse que era brasileira e que todos os meses ia ao Paraguai para fazer obras malignas, bruxarias, para destruir casamento, para fazer prosperar quem de devido. Ela fazia esse trabalho, ela era pago por isso, mas há muito tempo que ela queria largar aquela obra, mas ela era constantemente ameaçada pelo diabo, que dizia que iria tirar a vida dela. Segundo ponto, ela revelou o que foi que a levou até nós. Ela disse que naquele dia que ela adentrou o ônibus, ela percebeu uma luz muito grande, uma glória que estava enchendo aquele ônibus. E ela não queria entrar, mas aquela luz era muito intensa e o diabo puxava ela para fora, mas quando ela sentiu uma mão que puxou ela para dentro daquele ônibus. Então ela pôde ouvir o Evangelho. Em terceiro lugar, ela revelou que ela veio naquela tarde, naquele dia, ao nosso encontro, porque ela queria entregar a sua vida para Jesus, ela queria largar aquela vida de escravidão nas garras de Satanás, e ela queria então agora professar sua fé em Cristo Jesus. E ali então nós oramos por ela,
ela aceitou a Jesus como seu Salvador e voltou para casa liberta pelo nome de Jesus. Então, queridos, nós somos a boca de Deus nessa terra, nós somos a luz de Cristo nesse mundo para levarmos libertação aos cativos e aos oprimidos no nome poderoso Tópico de Jesus. número 3. As armas indispensáveis ao crente. As armas espirituais indispensáveis para o crente. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, na versão linguagem de hoje, está escrito assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Talvez você esteja perguntando, que armas são estas? Nós trouxemos aqui esta figura, que é de um soldado romano, com as suas armas, a armadura de Deus, representado aqui nessa figura. A palavra original, armadura de Deus, Paulo está usando o grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado. Ou seja, nenhum crente pode ir para a batalha faltando, seja a sua armadura de defesa, seja a sua armadura de ataque. Nós precisamos estar completamente vestidos com as armaduras de Deus para resistir às forças do mal. Aqui o escudo representa a fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito e a preparação do Evangelho, que são os calçados. Na imagem seguinte, vamos mostrar para que essas armaduras servem e o que elas simbolizam para nós, os crentes. As armas do soldado de Cristo e os seus significados. A couraça, que protege os órgãos vitais do corpo humano, o coração, rins, fígado. Elas simbolizam a justiça de Deus. Por que não dizer a maravilhosa graça revelada a nós por intermédio de Cristo Jesus. Os calçados que protegem os pés simbolizam o Evangelho da paz, que fala da missão da igreja na face da terra, de levar o Evangelho para todos os povos da terra. O escudo que protege o coração representa a fé, o testemunho. Nós sabemos que muitos irmãos no passado foram martirizados por causa da sua fé e deram testemunho da sua fé. O escudo representa a nossa fé e o nosso testemunho. O capacete, que serve para proteger a nossa cabeça, a nossa mente, como nós falamos do preparo mental, representa a salvação que cada um de nós temos em Cristo Jesus, representa a nossa vida eterna, já garantida em Cristo Jesus. Amém? A espada, que representa uma arma de defesa e de ataque, simboliza para nós o Espírito Santo, que nos dá o poder e autoridade sobre todas as coisas. Nós vemos aqui
a confiança. O apóstolo vai falar sobre a confiança no versículo 19, quando ele diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Confiança fala de chamada, de ministério, que ao abrir da minha boca, que eu possa ser usado pelo Senhor, que eu possa fazer notório o ministério do Evangelho, o ministério do Evangelho. Então, a confiança aí fala da boca, daquele que ensina, daquele que leva a palavra do Senhor. E nós temos também, aí no versículo 18, outra arma do cristão e o seu significado é a oração. Aqui fala de joelhos, daqueles que oram, daqueles que intercedem pela obra do Senhor, pelo irmão. Simboliza a oração aqui a comunhão, intimidade com Deus, que é uma das armas poderosas que a igreja tem, que é o privilégio de falar com Deus, ser ouvido por Deus e ser usado por Ele. Também nós temos aqui o que não pode faltar ao soldado de Cristo. São 6 ações de um soldado que não pode faltar, que nós podemos ver no texto de Efésios capítulo 6, 6 verbos que aparecem aqui na segunda pessoa do plural do imperativo, como se o Paulo estivesse dando uma ordem. O versículo 10 ele fala: fortalecei-vos no Senhor. No versículo 12, ele fala: lutai, esforças-te, lute. A palavra lutai aqui, no sentido figurado, quer dizer esforçar-se por vencer um obstáculo, por atingir um fim, lutar contra as tempestades, lutar por uma posição, é lutar, é se esforçar-se para cumprir o propósito de Deus. No versículo 13, vemos uma terceira ação verbal, que é resistai. No sentido figurado, é conservar-se firme, não sucumbir, não ceder, resistir à fadiga e à tentação. O apóstolo está nos encorajando a fazer isto, a resistir. No versículo 11, o verbo revestir, que significa, no sentido figurado, é revestir-se de autoridade, de ânimo, de paciência, encher-se dessas qualidades, fazer uso delas, revestir-se de uma importância que não possuía, ou seja, revestir-se de Deus, do poder de Deus. Nós também vemos aqui, por último, o versículo 14, firmai, a expressão firmai, que no sentido figurado quer dizer tornar-se forte, tornar-se seguro, decidido, firmou o ponto de vista, ter um ponto de vista, esta expressão firmai. E vemos então a última ação de um soldado de Cristo, que é tomai. A palavra tomai é pedir insistentemente, exigir, tomar satisfação. Então nós vemos aqui rapidamente essas 6 ações de um soldado de Cristo. Fortalecei, lutai, resistai, revesti, firmai, tomai. São verbos que nós precisamos praticar
para vencermos as forças do mal. Então, queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que esta aula sirva de edificação espiritual para a sua vida e que possamos praticar essas ações, porque para vencermos precisamos nos agarrarmos em Deus e ter uma vida de consagração ao nosso Senhor. Quero aproveitar para apresentar aos irmãos a proposta da nova lição para esse trimestre. Estaremos estudando a lição dos jovens do segundo trimestre, o tema Tempo de Conquistas. É esta lição que nós estaremos usando nesse período em que a CPAD não trouxe uma nova lição, por causa da pandemia que está atingindo toda a nação, mas nós achamos por bem adotar esta revista, que é o tema anual da nossa igreja, Assembleia de Deus Missão aos Povos, Tempo de Conquistas. E para conquistarmos, precisamos estar preparados. E essa lição de hoje nos mostrou quão séria é a nossa guerra espiritual e o quanto nós precisamos estar preparados, porque o inimigo ele está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, mas Deus nos deu o poder para pisarmos serpentes e escorpiões e para tomar posse da terra que Ele nos prometeu. Fique com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima aula, nosso próximo trimestre, em nome de Jesus. Amém.